Meu nome é Luana e vocês estão no canal Na Estante da Luana. Hoje o vídeo será eu mostrando todos os quadrinhos e mangás que eu li de janeiro até agora no ano. Mas antes, se você é novo no canal e curte esse tipo de conteúdo, se inscreva nele, ative as notificações e compartilhe com seus amigos para estar me ajudando a crescer no YouTube. Antes de eu começar a falar deles, eu só vou falar que assim, eu não vou fazer uma resenha completa, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? E vai ter muito barulho ao fundo, porque tá passando muito motoqueiro aqui na minha rua. O primeiro mangá que eu vou falar é esse aqui, Só Você Pode Ouvir, de Otsuji, que foi publicado pela editora JBC, volume único, que vai contar a história dessa mocinha, que o sonho dela é ter um celular. Só que como ela não pode ter por questões financeiras, ela acaba meio que escutando uma musiquinha de celular na cabeça dela, e ela começa a se comunicar com esse rapaz telepaticamente. É como se eles estivessem falando entre eles por celular. E isso me fez me lembrar muito aquele filme da Sandra Bullock com o Keanu Reeves, A Casa do Lago. Se você já viu o filme, me fez lembrar muito essa história, porque lá eles trocavam cartas e aqui eles conseguem se falar através da mente. Eu achei bem interessante essa história. Olha o traço, é em preto e branco. Esse foi o primeiro mangá que eu li esse ano, gente. O outro mangá eu li foi do Jiu-Jitsu, do Gil, que vai contar a história desse casal, que no momento, nas férias deles, eles vão para uma praia e eles começam a sentir um fedor podre, assim, né? E quando eles vão ver, eles veem esse peixe. E o rapaz, ele pega esse peixe e joga fora. E quando eles estão voltando para casa, eles voltam a sentir um cheiro estranho, o mesmo fedor que eles sentiram na praia. E quando eles vão ver, o peixe está seguindo eles. Olha o traço do Jiu-Jitsu, gente. Bem repugnante, né? No mês do horror do canal, eu vou vou falar um pouquinho sobre o Jiu-Jitsu e as obras dele. E essa foi o primeiro mangá que eu li dele. O traço dele ele pega bem um gosmento para quando você tá lendo, você ficar bem, embrulhar o estômago do leitor. É uma história muito legal, gente, do Jiu-Jitsu. E esse peixe começa a seguir eles. Eles podem pegar, matar o peixe, jogar fora, mas no dia seguinte o peixe volta para assombrar eles. Eu achei bem legal esse mangá. Esse quadrinho que eu peguei, que eu li esse ano, foi O Lixo da História, do Angeli. Quem conhece sabe que ele é um cartunista que pega qualquer coisa que acontece no mundo ou que já aconteceu e faz uma sátira em cima disso. E eu peguei esse quadrinho para ler essa semana e eu peguei um para vocês verem a sátira dele aqui, ó. Estados Unidos não encontram armas químicas no Iraque, mas, no entanto, uma coisa é inegável. Tornamos este mundo um lugar mais seguro para se viver. Olha a sátira. Aqui é a sátira dele. E quando eles estão tentando tornar o mundo seguro por cima de cadáveres, de pessoas que os outros deixaram machucados. Olha a sátira do Angeli. E aqui tem várias outras sátiras, gente. Esse quadrinho foi publicado pela Companhia das Letras. Bem legal esse quadrinho. Para quem gosta de história e do Angeli, vai gostar desse mangá, desse quadrinho. O mangá que eu peguei, e que esse mangá tem, na minha versão, ele tem 56 volumes, foi publicado pela JBC, que é o Samurai X, que vai contar a história desse rapaz, que na era do Shogun, ele com outro grupo de samurais conseguiu tirar o Japão da era do Shogun, dos samurais, para ir para uma era mais pacífica, né? E ele quer esquecer o passado e viver uma nova vida. Então ele vai para uma outra parte do Japão, onde conhece essa moça, e essa moça vai ajudar ele nessa transição. Só que vai ter inimigos que vão atrás dele, que quer duelar com ele, para ver se eles são mais fortes do que ele, porque como fala, o apelido dele é o retalhador, porque ele matava, não importava quem estivesse no caminho dele. Então vai ter uma parte da história que vai se passar em Kyoto, que é um inimigo rival da época do atual governo do Japão. Então ele vai ter que ir para Kyoto para duelar contra esse inimigo do passado. E tem o outro inimigo, que seria a saga final, é onde que a gente descobre o passado
desse rapaz. Gente, que são histórias legais. Tem o anime, tá na Netflix, se eu não me engano. É muito legal esse mangá. Tem um outro mangá aqui que também é de samurai, que é o Preço da Desonra, do Hiroshi Hirata. É volume 1, esse é o volume 1, já tem o volume 2, esse eu ainda não li, que aqui vai contar a história desse samurai que vai em busca de devedores, porque na época quando estava tendo várias guerras, a guerra lá no Japão, tipo, o samurai não ser morto, ele prometia pagar uma certa quantia se o agressor poupasse a vida dele. E quando chega um momento da história que eles fugiu, a pessoa que poupou a vida contrata o serviço desse samurai para atrás dos dividendos. E tem pessoas que chegam a pagar o preço, né? Paga a dívida que eles adquiriram, e tem outros que não, e ele vai e mata. Olha, gente, olha o traço, que lindo. É muito interessante, foi publicado pela Pipoca Nanquim. Essa é uma das melhores editoras que o país tem. O outro gibi que eu li é da Julia Kendon, que é a história de uma criminóloga. Todo o gibi da Bonelli vai contar a história dessa Julia, que ela trabalha numa faculdade, que ela é professora criminóloga e ainda ajuda a polícia a desvendar casos. Nesse volume meu, aqui, ele é colorido, mas tem volumes dela que é em preto e branco. E são histórias fechadas nessa nova versão da Mitos. No vídeo anterior, que eu falei dos livros, eu falei de um livro do Neil Gaiman, que é o livro do cemitério. E que lá ele vai contar a história desse rapaz, que esse vampiro resgatou ele. Ele impediu que o assassino matasse ele, porque o assassino matou a família inteira dele. Então ele resgata esse menino e leva ele para morar no cemitério, onde que esses fantasmas, vai ter até bruxa que vai cuidar dele e impedir que esse assassino chegue até ele. E ao mesmo tempo vamos ter a história do assassino e o porquê que ele tá à caça desse menino. Olha, gente, é colorido, é um quadrinho colorido. E a sua continuação, porque lançou primeiro em livro, mas a Rocco deu preferência a dar seguimento ao quadrinho. Então, assim, o livro ele para no primeiro. A continuação e o final, eles também vieram para o quadrinho. Aqui já temos a finalização da história. Também colorido, gente. Muito legal a história. Então, assim, se vocês não querem ler o livro, a Rocco também pegou o primeiro volume e transformou em quadrinhos. E tem o livro também, mas vamos pro quadrinho, porque já tá completinho. Tá 1 e 1, 2. E aqui já finaliza a história. O outro mangá, esse já é um terror. Se vocês curtem história de zumbi, então vocês vão curtir esse aqui, ó, que é o Tokusami of the Dead. 4 volumes. O Verão dos Mortos-Vivos, da escritora Kugura Shishi, que vai contar a história de um grupo de adolescentes que vão tentar sobreviver a esse surto dos zumbis. Ó, volume 1, volume 2, esse é o protagonista, o volume 3 e o volume 4. É aqui que termina, é uma história rapidinha. Bem legal, gente. O outro mangá que eu li, esse a coleção termina no volume 28, e foi publicado pela editora Panini, a história do Lobo Solitário, que nós vamos acompanhar a história do Ito Yagami e da Idoro, seu filho, que eles estão em busca de vingança contra um clã que já assinou a família inteira deles. E na história toda, a gente vai acompanhar várias aventuras do pai e filho, gente, até a sua conclusão. E se você já leu esse mangá, sabe que ele termina de um jeito que você pensa, vai ter continuação? Pelo que eu pesquisei, tem uma continuação sim, só que não tem no Brasil. Que pena, gente, é uma história de samurai completinha. O outro mangá que eu li, esse é a JBC, ele tá pegando várias histórias do Lovecraft e transformando em mangá pela mão do Go Tanabe, que é esse aqui, ó, O Cão de Casa e outras histórias.
Então a editora está pegando as principais histórias do Lovecraft e transformando em mangás. Eu tenho outros mangás da mesma edição, mas eu ainda não li, né? Então por isso que eu nem trouxe eles. Olha a arte, gente, do Gold Tanabe, que linda. É bem legal esse projeto que a editora JBC está trazendo, porque não é todo mundo que quer ler a obra completa do Lovecraft, então vai optar por ler em mangás. O outro mangá que eu li, esses são 2 volumes, que foi publicado pela editora Conrad. Se vocês viram o filme O Chamado, tanto faz se é o americano ou o japonês, daquela menina que sai de um poço e dentro de 7 dias mata a pessoa que vê a fita. Aqui, a editora Conrad nos trouxe o mangá. E nesses 2 mangás, vai contar a história da origem da fita. Como que a Samara, ou Sadako, fez a fita. É bem legal, gente. Só que, infelizmente, vocês só vão achar em estante virtual. O outro mangá, e esse é volume único, da editora New Pop, é esse aqui. A Pessoa Amada, que vai contar a história das escritoras da Gump, que vai contar as experiências dela do amor. Então, são histórias únicas de cada uma das escritoras. Olha o traço, que bonito, gente. A história delas, a história de amor delas com seus parceiros. Bem, para quem gosta de romance, vai adorar esse. Esse aqui é Vitamin, da Keiko Suenobu, que foi publicado pela JBC, que vai contar a história de uma menina que, ao ser flagrada tendo relações sexuais com seu namorado, ela passa a sofrer bullying na escola. Então é a trajetória dela enfrentando esse momento triste da vida dela e se tornando uma escritora de renome. Bem legal, gente. Olha o traço. Esse aqui, gente, ele tem uma... aqui a JBC ele já trouxe que é recomendável para maiores de 18 anos. Se você tem 17 anos, não é legal você ler essa história, porque tem algumas cenas bem pesadas. Teve um gibi aqui que eu li, que é Tex, da Bonelli, que aqui nessa história do Tex, que o nome desse Ranger, que é o policial do Texas, né? É Tex. E é uma história de faroeste, mas com fundo histórico. Olha o traço, gente, que bonito. São gibis como eu posso estar explicando? Fechado, cada volume são histórias fechadas. Nessa edição ouro, Tex ouro, porque tem outros Texes que são histórias que você tem que não termina no mesmo volume, então você tem que ter a sequência, né? E hoje em dia não é todo lugar que você consegue achar a sequência. Então eu prefiro pegar nessa edição Tex Ouro, porque já tem a história completinha. O outro mangá que eu li é Hiroshima, a cidade da calmaria, que aqui vai contar a história dos sobreviventes da bomba de Hiroshima. E a própria escritora, Fumio Koumo, que foi publicado pela JBC, ela fala que sobre essa guerra de Hiroshima, sobre a bomba, é um tabu para os japoneses, porque eles não gostam de falar disso. E aqui vai contar as histórias de alguns sobreviventes. Gente, que mangá lindo e triste também. Outro mangá, esse também foi publicado pela JBC, é o Orange, de Ichiko Takano. São 6 volumes essa história, que vai contar a história de um grupo de adolescentes que já na fase adulta estão recebendo cartas de alguém do passado dando instruções para eles tentarem salvar. Deu uma parada aqui porque do nada parou de gravar, então vou ter que falar sobre essa história de novo. Esse outro mangá que eu li, ele é Origin, foi publicado pela editora JBC, da escritora Ichiko Tagano, que são 6 volumes que vai contar a história de um grupo de adolescentes, amigos, né? E que no futuro eles estão já casados com as suas vidas feitas, só que começam a receber cartas do passado instruindo eles a tentar salvar esse rapaz, porque no futuro ele se matou. Então eles vão tentar dar um jeito para tentar salvar esse rapaz. É uma história bonita, triste, tá, gente? Mas é muito legal esse mangá. O outro mangá que eu li
Só que esse aqui primeiro eu vi o anime, porque tem na Netflix e eu me interessei, foi esse aqui, The Promised Neverland. Esse aqui foi publicado pela editora Panini, totalizando 20 volumes, que vai contar a história de um grupo de órfãos que estão em um orfanato e que descobre que as pessoas que estão sendo adotadas por monstros e que esses monstros gostam de carne humana. Então eles vão tentar fugir desse orfanato, tentar resgatar outras crianças e tentar sair desse mundo repleto de monstros. Gente, que anime, que mangá maravilhoso. Leiam esse mangá. Só que infelizmente é a mesma história. Vocês só vão conseguir achar em sebo ou em Mercado Livre, pessoas vendendo também. Esse outro mangá que eu li foi A Cidade da Luz, que é uma história de contos sobre drama, romance, sobre do dia a dia de certas pessoas, do escritor Inio Asano, da editora Panini. É um dramalhão, tá, gente? Eu não vou falar muito sobre ele, porque eu só me lembro de algumas histórias. Mas se você gosta de drama, esse aqui é um ótimo, vocês vão gostar. E o outro mangá que eu li foi o Death Note. Esse foi publicado pela editora JBC, totalizando um volume de 13 mangás. Que aqui nós vamos acompanhar esse adolescente que recebe um caderno através desse monstro aqui. Deixa eu pegar uma foto desse monstro. E esse caderno ele tem poder de, se você escrever o nome da pessoa, essa pessoa morre dentro de alguns dias, os dias que você estipular. É bem legal esse mangá. Ele teve até uma continuação, que são histórias, Death Note, que vai contar o que aconteceu com os detetives da história principal, o que aconteceu com o caderno, o que aconteceu com ele, né? É bem interessante. Só que eu aconselho vocês, antes de lerem ele, vocês têm que ler a história original, para depois pegar esse, porque aqui vai ter muito spoiler da história, tá, gente? E o último mangá que eu li, e que foi o primeiro mangá que eu li na vida, e eu reli esses tempos, foi O Maestro, que vamos acompanhar a história desses músicos, e que em um determinado momento, numa casa abandonada, eles vão descobrir que tem um esqueleto sem cabeça. Então, ao mesmo tempo que nós vamos acompanhar a história do surgimento desse esqueleto, vamos também acompanhar a trajetória desses músicos e o que eles têm em comum com esse corpo de esqueleto que eles acharam. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e desculpas aquela pausa que deu, porque o meu celular parou de gravar. Semana que vem eu vou fazer um book haul referente ao mês de outubro. E se vocês gostaram, dá um joinha e até a semana que vem. Tchau, tchau.